Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aí para mais um culto, de louvor, adoração ao nome do Senhor. Infelizmente não estamos juntos fisicamente, tivemos que distanciar mais uma vez, mas sabemos que o nosso Deus é bom, Ele sabe de tudo, Ele tem um controle de tudo, de todas as coisas nas suas mãos. E essa noite eu quero te convidar para você ir na sua casa, onde você estiver ouvindo ou assistindo, que nós possamos em uma só voz adorar o nome do Senhor e ouvir Ele essa noite. Que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é misericordioso e Ele é bom. E por mais que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas é nesses tempos difíceis que nós podemos ver a bondade e a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, o nosso Deus, nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive estás.
posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, porque livre não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu poder, tua é a glória pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Teu é o reino, o poder e a glória pra todos sempre. Tu vivo estás, Jesus, vivo estás dentro de mim. Te damos liberdade, Senhor. Entra na nossa casa, Jesus. Entra no nosso lar, ó Pai. E vem tirando de nós, ó Pai, o que não te agrada, Jesus. Vem tirando de nós o que não te agrada, ó Pai. Vem nos fazer mais parecidos contigo, ó Pai. Que onde quer que nós formos, ó Pai, ó Deus, que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Que teu brilho venha, ó Deus, resplandecer no nosso rosto, ó Pai. Que venhamos ser sal e luz, ó Deus. Por isso, ó Pai, nos entregamos ao Senhor, entregamos, ó Deus, ao teu amor, porque não há outro, ó Pai, maior e melhor do que o Senhor, Jesus. E tu reinas neste lugar, ó Pai, na nossa casa, Deus, na nossa vida e na nossa família. Eu me rendo, ó Pai, a Ti, ao Teu amor, eu me rendo aos Teus pés, Jesus, porque és tudo, ó Pai, que eu preciso, Deus, para viver. Aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Diga isso a Ele, Jesus.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso na sua casa? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai, para te ouvir, para Deus fazer a tua vontade, ó Deus, para ser usado por ti, para resplandecer a glória do Senhor, ó Pai. Oh Pai, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, misericórdia. Ó Deus, que essa noite nós possamos, ó Deus, ouvir, Pai, do Senhor, ó Pai. Possamos ouvir uma palavra, Deus, do teu coração para as nossas vidas. E que essa palavra, Deus, venha surgir efeito, ó Deus. E que amanhã, na segunda-feira, Pai, nós não sejamos as mesmas pessoas do que hoje, Pai. Mas que venhamos ser diferentes, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. É uma alegria poder novamente entrar aí na sua casa. Nós voltamos com os cultos online, exclusivamente online. Nós achamos mais prudente fazer isso, tomamos essa decisão essa semana, devido a alguns irmãos estar com o novo Covid, mas está tudo bem. Nós temos falado com esses irmãos, temos conversado com esses irmãos, e graças ao bom Deus está tudo bem. E eu peço aos irmãos aí também que continuem orando uns pelos outros. Nós temos passado esse problema, essa dificuldade na nossa sociedade, mas nós, como igreja, precisamos estar orando uns pelos outros. Então nós tomamos essa decisão. Não sei se vai ser por mais 1, 2 ou 3 domingos, não sei. Nós vamos informando os irmãos, conversando com os irmãos através das redes sociais, e esperamos que o mais breve possível nós possamos novamente estarmos juntos aqui, cultuando o nosso Deus. Amém? Queridos, nós vamos ter agora a oportunidade de contribuir, de dizimar, de ofertar, de trazer a sua contribuição voluntária. Você faça aí da sua casa mesmo, ou uma transferência bancária. Você já está, eu creio, aí acostumado um pouco já com essa situação. Mas eu quero te dizer que se você puder, é importante, meu irmão, não deixe de fazer. Se você não puder também, fique tranquilo, meu irmão, não tem problema nenhum. Tá? Mas se você puder, contribua, conforme aquilo que você propôs no seu coração. Não com pesar e nem por obrigação, mas faça isso com alegria. Nós contamos com você. Amém? Nós vamos orar agora. Enquanto isso, vai aparecer aí na sua tela, na sua televisão, o número da conta da igreja. E se você ainda não tiver, você pode anotar para fazer essa contribuição. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, ó Senhor, reunidos virtualmente, nesse momento, ó Pai, de turbulência que a sociedade passa, mas nós queremos elevar o nosso pensamento ao Senhor e queremos pedir que o Senhor continue nos sustentando, nos guardando, nos ajudando, trazendo o seu refrigério, a sua paz. Queremos pedir, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor continue guardando, protegendo, que o Senhor restabeleça a saúde de cada um, com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós suplicamos ao Senhor.
E nós queremos orar também, ó Pai, por essas ofertas, por essas contribuições que serão feitas, que possam continuar sendo usadas com responsabilidade, ó Pai, para o sustento desta obra. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos na nossa caminhada. Eu quero orar pelos irmãos, ó Pai, que porventura estão desempregados. Que o Senhor, ó Pai, possa abrir, ó Senhor, uma porta de emprego. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, esse irmão, essa irmã, para que ela possa, ó Pai, voltar a trabalhar e poder, ó Pai, trazer o sustento para a sua casa. Pai, ouça a nossa oração. Nós fazemos isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade nas palavras que nós temos seguido, que falam sobre recomeços. Hoje nós vamos continuar, e é uma palavra intitulada como coragem para o recomeço. Então eu peço ao irmão que pegue a sua Bíblia, deixe ela aí na mesa ou no braço do sofá, abra ela no livro de Neemias. Neemias fica depois de Esdras, vem Crônicas, Esdras, Neemias. Abra sua Bíblia, deixe ela aí no livro de Neemias, onde nós vamos ler o primeiro capítulo. Deixe ela aberta. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos agora, ó Pai, conversar e aprender mais da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz. E eu me coloco aqui em Tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor, ó Pai, use a minha vida. Peço também, ó Pai, por todos aqueles que estão vendo, que estão ouvindo, ó Pai, em suas casas, às vezes trabalhando, mas que essa palavra possa chegar, ó Pai, não só aos ouvidos, como ao coração dessas pessoas. Que seja uma palavra, ó Pai, que encoraje, que dê força, dê ânimo, porque a Tua palavra tem esse poder. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Fala conosco. Para nós, ó Pai, é importante, é fundamental ouvir a Tua voz. Ouça a nossa oração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu irmão, vamos lá. Deixa a Bíblia aberta. Eu não sei, você que está me vendo, me ouvindo, talvez você precise de uma restauração, de um recomeço, em alguma área da sua vida, ou em várias áreas da sua vida. Eu peço agora, mais uma vez, que você possa me ouvir o que vai ser lido, ouvir com atenção, que você abra o seu coração para Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja ou caminhando com o cristianismo, se há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas essa palavra hoje, eu tenho plena convicção que ela vai chegar ao seu coração. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre como está a sua alma, sobre como está a sua condição espiritual, a sua condição familiar, a sua condição profissional, os seus negócios, o seu casamento, seus relacionamentos. Nós vamos pensar juntos aqui como está a situação da nossa vida, a minha vida, a sua vida. Isso é de fundamental importância. E o meu objetivo aqui hoje, meu irmão, não é trazer uma mensagem de autoajuda ou uma mensagem motivacional. Não é isso. Hoje o meu objetivo aqui é te deixar consciente da sua situação, daquilo que você está passando.
e também de te mostrar como pode haver um verdadeiro recomeço através de Cristo Jesus. Isso é real. Nós servimos o Deus da graça, meus irmãos. Aquele que nos dá muito além do que nós merecemos. Aquele que traz o sol e a chuva sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo, sobre o injusto. Mas só alguns se lembram de agradecer a esse Deus. Meu irmão, seja grato. Poucos enxergam essa graça de Deus sobre a sua vida. Por pior que esteja a sua situação, por pior que esteja o cenário, confie em Deus. Não deixe de confiar nele em momento nenhum. Tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Meu irmão, você e eu, nós precisamos prosseguir. Nós não podemos entregar os pontos, nós não podemos jogar os remos na água. A coragem, o ânimo são importantíssimos para prosseguirmos na nossa caminhada. Peça ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, para te fortalecer e para te encorajar nesse momento. Aproveite esse momento para você fazer isso. Nunca deixe de crer nas promessas de Deus. Creia que a palavra dele é a nossa bússola. E saiba de uma coisa, eu já falo isso há bastante tempo. Minha esposa sabe disso. Deus, o Deus que nós servimos, ele é especialista em recomeços. Ele é especialista em segundas oportunidades. E a Bíblia que nós temos, que nós cremos, ela está repleta dessas histórias. Essa Bíblia que está aberta aí, no seu colo, na mesa, no braço do sofá, ela é repleta dessas histórias de recomeço, de reconstrução, de segunda oportunidade. Nós temos vários exemplos como Moisés, José, Josué, o filho pródigo, Paulo. São inúmeros os exemplos. Mas hoje nós vamos falar de Neemias. Nós vamos ler o texto agora. Eu peço que você me acompanhe aí na sua casa. Com muita atenção. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo todo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, Quisleu é novembro, dezembro. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, nós vamos ler agora aqui a oração de Neemias ao Deus dos céus. Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo e ao servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Então isso aqui, meus irmãos, são palavras de Neemias. E nós vamos usar esse texto que nós lemos aqui para falar de recomeço. Mas só para os irmãos entenderem um pouco o contexto, eu quero voltar um pouco no tempo e explicar para os irmãos o que ocorreu. No ano de 587 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói totalmente Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, leva os utensílios do templo para a Babilônia, saqueia Jerusalém, põe fogo nas portas, destrói os muros totalmente de Jerusalém. Nós lemos isso aqui. Os muros naquela época, para as grandes cidades, tinham uma representatividade muito grande. Significava, quanto mais forte eram os muros, mais altos eram os muros, significava que aquela cidade era poderosa, era protegida, tinha poder, tinha condição de manter o seu povo ali dentro, protegidos. Então os muros de uma cidade eram sinônimo de poder, de riqueza, de equilíbrio. E esses muros agora estavam todos destruídos. As portas que ficavam nesses muros todas queimadas. O grande rei Nabucodonosor, com o seu imenso e poderoso exército, destruiu completamente a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, o templo, e levou grande parte do povo de Jerusalém cativo para a Babilônia. Nós temos aqui em 2 Reis, não precisa abrir, só anote. Nós temos aqui em 2 Reis, no capítulo 24, a partir do verso 14, nos dá aí um pouco da noção do que o rei Nabucodonosor fez. Levou para o exílio toda Jerusalém,
todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia, que era o rei. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Olha só o que Nabucodonosor fez. Só sobraram lá os camponeses, os mais pobres, como se o rei Nabucodonosor dissesse assim: esses não servem para nada. Esses foram os únicos que ficaram em Jerusalém. Esse era o cenário de Jerusalém. E esses judeus que foram levados para a Babilônia permaneceram cativos lá por 70 anos. Até que o rei Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia, conquista a Babilônia, e conforme a profecia de Jeremias, ele permite que os judeus que estavam ali cativos pudessem voltar para a Babilônia. Isso também está descrito na palavra. Nós vamos ler isso aqui lá em 2 Crônicas 36, a partir do verso 22. Vejam só. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro, eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Que dentre vocês pertencer ao povo, vá para quem dentre vocês pertencer ao povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então ele proclamou, liberando para aqueles judeus que quisessem voltar para Jerusalém, podiam voltar. Muitos voltaram, outros que já ficaram estabelecidos pela Babilônia, por aquela região, também não quiseram voltar e permaneceram ali. Então, esse era o cenário. Depois de 70 anos cativos, depois de ter liberado o povo, este era o cenário em que nós lemos aqui a história, um pedaço da história de Neemias. Então, por esse motivo, Neemias se encontrava tão longe da sua terra, tão longe da terra dos seus pais, da terra natal daquele povo. Quantas vezes, meu irmão, em nossas vidas, nós somos desafiados, nós somos chamados a recomeçar. Diante de cenários sombrios, cenários dramáticos, cenários dolorosos. E na maioria das vezes, recomeçar é mais difícil que começar. Porque o recomeço, você tem que deixar algo para trás. O recomeço, ele traz uma carga pesada, ele traz uma história, ele traz consequências, ele traz dor, ele traz cicatrizes. E muitas vezes o começo não. O começo você começa tudo do novo, do zero.
Por isso o recomeço é mais difícil. E nós lemos aqui que Neemias perguntou a um irmão, a um conterrâneo, como estão as coisas lá na terra dos nossos pais. E no versículo 2 e 3 que nós lemos, ele diz para Neemias: Neemias, os homens que lá permaneceram, os sobreviventes do cativeiro, eles não estão nada bem. Aqueles que não estão ainda mortos, destruídos, estão prestes a morrer. A situação lá é caótica. A situação lá não está fácil. Chega a ser desesperadora. O sofrimento, a humilhação é muito grande. A situação, Neemias, da cidade é terrível. Meu irmão, eu não sei como está a sua situação. Eu não sei como está a situação da sua vida. Você que me ouve, que me vê. Em Jerusalém estava tudo destruído, tudo esburacado, portões queimados, ruínas para todo lado, muros destruídos. Este era o cenário em Jerusalém. Pode ser que esse cenário, meu irmão, esteja parecido com o cenário da sua vida. Talvez você traz consigo dor, traumas, abandono, perda, destruição. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. Se a sua vida está assim, este é o cenário que antecede um recomeço. Toma essa palavra, meu irmão. Creia nela. Creia nessa palavra. Se você se sente fraco, morto, desanimado, se você está nessa situação, você precisa de um recomeço. Clame a Deus por esse recomeço. Clame com toda a força do seu coração, mesmo que essa força esteja pequena. Clame ao Deus Todo-Poderoso. Dependa de Deus para esse recomeço. Faça como Neemias fez. Olha no versículo 4. Olha aí no versículo 4. O que Neemias diz depois de receber todas essas informações de como estava o seu povo, de como estava a sua cidade. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha o que Neemias fez, meu irmão. E agora aqui, você pode me falar: tudo bem, Eduardo, eu entendi o que Neemias fez, eu entendi, eu li o texto, minha vida também está destruída, não está nada fácil assim como em Jerusalém. Mas e agora, o que eu faço? O que eu posso fazer para recomeçar, para ter coragem para recomeçar? Eu vou te falar, meu irmão. Ou melhor, eu não. A palavra de Deus nos fala o que fazer. E esse versículo 4, eu quero que você leia ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, para que ele possa entrar no seu coração. E nós vamos caminhar pelo caminho que Neemias fez. Nós vamos usar Neemias como exemplo de recomeço, de coragem. E aqui ele nos dá algumas lições bem práticas no que fazer
para esse recomeço, para essa reconstrução. Marque esse versículo 4 aí, com um grife, com um marca-texto, para que você possa ler e ler. O que Neemias fez em primeiro lugar, depois de receber essas informações? Primeiro, ele diz aqui no verso 4: ouvi essas coisas. O que significa esse ouvir essas coisas? Neemias é como se ele tivesse aqui tomando ciência da situação. Ele estava ficando a par da situação, ele estava se conscientizando da situação. A mesma coisa eu falo para você, meu irmão. Você tem que parar um pouco, refletir um pouco como está a sua situação, tomar pé da sua situação. Aonde que está o seu problema? No seu casamento, nos seus negócios, a sua vida espiritual? Tome par da situação. Conheça a sua situação. Reflita sobre a sua situação. Por mais que pareça difícil, mas fique em pé e diga a Deus: espera aí, eu quero agora entender um pouco o que acontece com a minha vida, comigo, com a minha família, com os meus negócios. Esse é o primeiro passo para um recomeço. Se atente para o que tem acontecido, para aquilo que aconteceu. Traga a sua memória. Como que você pode tentar um recomeço, uma correção, se às vezes você nem sabe o que aconteceu? Então faça isso. Pare, reflita, se conscientize. Assim como Neemias fez. Depois Neemias diz aqui: quando ouvir essas coisas, sentei-me e chorei. Neemias chorou de tristeza, chorou para Deus, se consternou, clamou pela misericórdia de Deus, às vezes ali urrou, e às vezes você já fez isso, meu irmão. Você chorou, às vezes não tendo mais nem lágrimas para chorar. Mas não chore só de tristeza. Chore para Deus. Deixe que o Espírito Santo colha suas lágrimas. Abra o seu coração, rasgue o seu coração para Deus. Depois de tomar pé da situação, chore. Chore para esse Deus misericordioso. Entre no seu quarto e chore. Assim como Neemias fez. E ele diz que depois de chorar, de se consternar, ele lamentou-se. Ele condoeu-se, aquilo ali doeu no coração dele. Aquelas informações, aquelas tristes notícias doeram em seu coração, machucaram seu coração. Pode ser, meu irmão, certamente isso que você tem passado também tem machucado o seu coração. Então lamente-se, mas não reclamando, não murmurando. Mas sinta que você tem responsabilidade com essa dor. Sinta-se que você precisa buscar em Deus esse recomeço. Realmente essa situação da sua esposa, do seu filho, do seu trabalho, do seu negócio, da sua saúde, ela tem que condoer no seu coração.
Não pode ser uma situação normal. Você não pode estar passando por isso, por essa tristeza, e você ser indiferente a isso. E depois, ainda no verso 4, esse que você grifou aí na sua Bíblia, diz que Neemias jejuou por dias. Essa prática, meu irmão, que tem sido, creio eu, tão pouco usada nos nossos dias, essa prática do jejum, que é muito citada aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ela nos fortalece espiritualmente, ela nos aproxima de Deus, porque quando você jejua, você diz para o seu eu, para a sua vontade, para a sua carne, que não é ela mais que dará a ordem, não é o seu eu que prevalecerá. O controle da sua vida agora está nas mãos de Deus, na mão do Espírito Santo de Deus. E apesar de toda dificuldade, com esse jejum, você se entrega a Deus e não aos seus desejos, à sua vontade. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos voltar a essa prática de jejuar. E assim como Neemias, nós, meus irmãos, como cristãos, devemos retomar esse hábito de jejuar. É importantíssimo para a vida saudável de um cristão. Meus queridos, então Neemias, ele se sentiu responsável pela reconstrução de Jerusalém, pelo retorno da dignidade, do respeito daquela tão importante cidade. E eu digo para você agora, sinta-se também responsável, encorajado pela sua reconstrução, pelo seu recomeço, pelo recomeço do seu casamento, dos seus negócios, da sua vida espiritual, pelo recomeço, às vezes após uma tragédia, uma perda. Mas sinta essa responsabilidade. Assim como Neemias fez, tome o seu papel, mesmo que você esteja destroçado, triste. Suas forças estejam já minguando. Mas busque força em Deus. Busque coragem nesse Deus. Então, meus irmãos, depois que Neemias ele ouviu, tomou ciência da situação, depois que ele chorou, depois que ele se condoeu da situação, depois que ele jejuou, então Neemias orou. Nós lemos aqui a oração de Neemias. Neemias orou ao Deus dos céus. Neemias colocou o seu rosto no pó, reconheceu toda a soberania, todo o poder de Deus, reconheceu que ele não podia nada sem Deus, reconheceu que eles estavam sendo desobedientes, estavam indo contra as leis de Deus. Neemias orou. Leia essa oração 1, 2, 3, 4 vezes. E eu quero te fazer uma pergunta para você refletir, para eu refletir. Como tem sido a nossa vida de oração? Ela tem sido constante? Ela tem sido esporádica? Ou ela não está nem acontecendo? Você tem orado 10 minutos por dia, 5,
1 hora, 2 horas, 3 horas, ou você nem tem orado, meu irmão, você não ora mais. Às vezes você ajoelha para orar ali, já dá 2, 3 minutos, seus joelhos já doem. Vamos fazer como Neemias, orar, clamar a Deus. Ore pelo seu recomeço, meu irmão. Ore por coragem. Mesmo que os seus olhos estejam cheios de lágrimas. Ore. Clame a Deus. Suplique o favor de Deus. Nós não podemos orar dando ordem para Deus, determinando isso ou aquilo, não. Mas suplique, clame a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, o seu favor. Faça como Neemias fez. Então, depois de tudo isso, de chorar, de tomar pé da situação, de se consternar, de jejuar, orou. Que essas lições sirvam para nós. Que nós possamos ter essas mesmas práticas. A palavra nos dá aqui o que fazer em um recomeço. E o recomeço, eu já disse, meu irmão, ele não é fácil, mas ele é possível. O recomeço é doloroso, mas depois ele é reconfortante. Na nossa história, nós vamos precisar recomeçar várias vezes. Nós somos falhos, fracos, pecadores. Veja só a história do homem com Deus. Aonde foi o começo? No Éden. No jardim maravilhoso, perfeito. Aonde foi o recomeço? Por consequência do pecado. Na cruz do Calvário. O recomeço da humanidade foi na cruz do Calvário. O sacrifício vivo de Cristo. O recomeço foi com dor, com morte. Mas com a ressurreição ao terceiro dia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse recomeço. É por isso que sem cruz não se segue a Cristo. Ele nos proporcionou esse recomeço. Aquilo que foi interrompido pelo pecado, Jesus com o seu sacrifício vivo proporcionou esse recomeço. Entenda isso. A história do homem pecador, ela é feita de recomeços. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos essa oportunidade. Talvez você que me ouve, que me vê, precisa desse recomeço. Talvez a sua situação é desesperadora, meu irmão. Ei, esse Jesus, que foi o recomeço para a história da humanidade pecadora, Ele estende a mão para você. Ele te dá ânimo, Ele te dá força, Ele te dá coragem. Muitas vezes, meu irmão, o milagre, ele não é o recomeço, ou o milagre não é o ato de recomeçar, mas o milagre, ele está na pessoa que você se transforma durante esse processo de recomeço. Então esse processo, por mais que ele seja doloroso, ele é importante para a minha e para a sua vida.
Ele nos faz amadurecer, Ele nos faz conhecer mais a Deus. Ele nos faz ser mais amoroso com o próximo. Ele nos faz ser mais compreensivo. Meus queridos, não tem outra solução. Ore, 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 ore. Faça como Neemias. Se inspire nessa oração de Neemias que nós lemos. E vamos ver se essa oração de Neemias trouxe resultado. Pega a sua Bíblia e vai lá em Neemias 6,15. Neemias 6,15. Nós lemos que ele tomou o pé da situação por volta ali do mês de setembro, outubro. Olha só. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Isso aí é por volta de agosto, setembro. Meus queridos, então depois de um período, o muro ficou pronto no 25º dia. Depois de meses de trabalho, de oração, de coragem, de jejum, o muro ficou pronto. Meu irmão, está aqui na palavra de Deus. Lembra quando eu falei que a palavra é a nossa bússola? Que Jesus é o nosso recomeço, que a oração é fundamental. Guarde isso para a sua vida. Meu irmão, 2020, 2021, 2022, está sendo e serão anos de recomeço, de reconstruções. Coragem, meu irmão, coragem, mas não confie apenas na sua força. Eu quero te dizer uma coisa aqui: sozinho você não conseguirá. Com as suas próprias forças você não conseguirá. Fortaleça. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Assim como diz lá em Efésios 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverem na oração. Meus queridos,
Eu espero que essa palavra, que essa reflexão te encorajem no seu recomeço. Te encorajem no seu recomeço. Persevere, ore, clame, tenha fé, busque coragem em Deus, peça para Ele fortalecer a sua fé. E por mais que possa parecer, mas não está tudo perdido. Sabe por quê? Porque existe esperança ao que crê. Que o Senhor Jesus nos ajude na nossa caminhada, nos conduza, segure as nossas fracas mãos, traga essa esperança para o nosso coração, traga essa coragem. E que você não se esqueça de tomar pé da situação. Mesmo que você chore, mesmo que você esteja ali destroçado, mas prossiga, jejue, ore. Quando você já orou, você ore mais um pouco. Porque assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos, eu creio que você também terá um recomeço na sua vida. Não estou falando aqui que você não terá mais problemas, não é isso. Nós não pregamos isso aqui. Mas eu estou te dizendo que nós servimos a um Deus que nos dá essa oportunidade de um recomeço. Um Deus que nos encoraja a recomeçar. Um Deus que hoje te deu aqui a oportunidade de aprender como recomeçar. Não se esqueça dessa palavra, meu irmão. Guarde ela no seu coração. Creia em Deus. Ele tem todo o poder em suas mãos. E Ele te ama. E Ele te ama. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje. Vamos orar. Feche os olhos aí onde você está, na sua casa, junto com a sua família. E vamos orar a esse Deus poderoso, grandioso. Pai santo, Pai querido, quão grande é o Senhor, quão grande é a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, hoje deixou claro para nós que nós temos essa oportunidade de recomeçar. Por mais que tudo pareça perdido, destruído, o Senhor pega nas nossas mãos e caminha conosco. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos ajuda a perseverar. Pai, que nós possamos entender quem é o Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos entender que sem o Senhor nós não podemos nada. Que nós possamos, ó Pai, mesmo em meio à tristeza, à dor, que nós possamos ser gratos ao Senhor. Que esse processo, ó Pai, de reconstrução, de recomeço, possa nos fazer um melhor servo, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor amigo. Pai, nos ajuda. Que essa palavra fique em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos a Ti. Nos ajude, ó Pai, a jejuar, a orar. Que o Teu Espírito possa colher as nossas lágrimas. Que o Teu Espírito possa colocar a nossa mente em situação de entender, primeiramente, como está a nossa situação. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite recomeçar. Que a nossa esperança esteja no Senhor, fortaleça a nossa fé. Nós cremos em Ti e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu irmão, que a sua semana seja uma semana abençoada. Que você hoje mesmo, já agora, possa refletir sobre a sua situação.
tomar algumas providências, buscar a esse Deus aqui que falou tanto conosco hoje. Que Ele possa acender novamente em seu coração a esperança. Tenha uma semana abençoada. Antes de chegar aqui, de começar esse culto, eu falei com o bispo, conversei com ele, quero dizer para os irmãos que está tudo bem. E ele está bem, a irmã Ivonete está bem. Mas continue orando por ele, continue orando uns pelos outros. Que a nossa igreja possa aprender isso. A orar e ser uns pelos outros. Que Deus o abençoe, te dê força nessa caminhada. Vamos fechar os olhos e receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que nos proporcionou o recomeço devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Meu irmão, tenha uma excelente semana. Que Deus o abençoe. Guarde a sua família. E lembre-se que nós dependemos totalmente do Senhor. Amém? Um forte abraço e fique com Deus.